Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia? Versículo 27. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Vou fazer só uma oração. Pai bendito, Espírito Santo, meu amigo Jesus, quero te agradecer porque, em meio a todas essas diversidades que nós temos visto ao nosso redor, ao nosso país, ao nosso mundo, de uma forma extraordinária, tu tem guardado alguns remanescentes, dos quais estão aqui também adorando o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, tu conhece cada degrau, cada esconderijo, cada lacuna ao qual nós escondemos certas coisas, e somente tu conheces as nossas aflições, o desenrolar do nosso serviço, as preocupações que nem levamos a ti porque pensamos que isso não é digno de ser incomodado da tua presença. Deus bendito, quero te agradecer porque pessoas se dispuseram a vir aqui não por conta de alguma coisa extraordinária, sendo humana, mas o extraordinário da tua presença e da comunhão uns com os outros. Deus bendito, eu quero te agradecer porque o teu Espírito Santo, não por conta de um jargão, mas porque é a realidade, é uma coisa real nesse local. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, pela tua presença. Nos abençoe com a ministração dessa palavra, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. No capítulo 15, Jesus começa a conversar sobre coisas que se perdem e coisas que ficam. Nós vemos que ele começa falando: qual homem que com 99 vai atrás da centésima? Qual mulher que com 9 dracmas vai atrás da 10ª? E qual pai com um filho espera todos os dias pelo perdido? E qual irmão não se alegra com o retorno desse? Todas essas perguntas nessa parábola podem ser respondidas com uma só resposta. Qualquer pessoa que tem amor pelo que faz, faria essas coisas. Qualquer pastor de ovelha que ama a trabalhar com ovelha, iria atrás da ovelha. Qualquer mulher que, sabendo que a totalidade das 10 dracmas significa que ela mudaria de vida casando, iria atrás das 10 dracmas. E qualquer pai que ama seu filho, esperaria pelo seu filho. E qualquer irmão mais velho que tenha seu irmão perdido, esperaria pelo seu irmão perdido. Jesus, por intermédio de figuras simples, ele tenta nos falar de coisas celestiais. E quando eu leio essa passagem e experimento o primeiro contexto do pai e seu filho mais velho, seu filho mais novo, que se perdeu, antes de ler sobre a dracma e as ovelhas, eu entendo que esse capítulo ele não trata só das coisas que se perdem. Ele vem também trabalhar nas coisas que ficaram. Porque quando a gente chega no finalzinho lá, no 27, no 28, a gente começa a perceber que o filho pródigo saiu da olhada, o protagonista, né, o personagem principal daquele momento, só que o jogo ali da história começa a se mudar. Nós começamos a falar sobre o filho mais velho. E vemos que o problema não era um filho que sabia o que queria, pediu a bênção dele, foi embora e voltou. O problema real era um filho que não sabia nem o que ele queria e nem o que ele tinha, que era o filho mais velho. Mas quando a gente olha um pouquinho para trás, no capítulo 14, do versículo 1 em diante, Jesus começa a realizar algumas perguntas, conta parábolas. E antes de chegar na parábola da ovelha e das dracmas e dos filhos, ele começa a falar assim: tendo Jesus entrado num sábado em uma casa,
de um dos chefes dos fariseus para comer pão, e eles estavam observando o que Jesus ia fazer. Achava-se ali um certo homem hidrópico. Isso significa que é um homem que tem uma doença decorrente de uma queimadura. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus e perguntou: é lícito curar no sábado ou não? E eles, porém, ficaram calados. E Jesus, pegando na mão do homem, curou e o despediu. Então Jesus lhe perguntou: qual de vós, se lhe cair num poço um filho ou um boi, não tira logo no mesmo dia? Essa pergunta ela mexe um pouco comigo, porque me faz pensar qual o momento que eu podendo fazer o bem, eu falo, poxa, agora não, vou deixar para depois. Depois de Jesus falar sobre essas bodas, sobre essas coisas, ele começa a falar sobre as bodas e os convidados, que começam a se recusar por coisas desnecessárias, quando na verdade eles poderiam ter aceitado o convite do amigo, e com isso eles abriram uma porta para aquelas pessoas que eram desprezadas. Seguindo no capítulo 14 de Lucas ainda, no versículo 24, diz assim: pois eu vos digo que nenhum daqueles homens, nos casos dos convidados que se recusaram, serão convidados para provar a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer pai e mãe, ou mulher, ou filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não poderá ser meu discípulo. Quem não levar sua cruz e não segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós que, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não poder acabar, todos que venham começar essa obra venham zombar de você, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para a guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode ir ao encontro ou com 20.000? Jesus vem falando do comportamento de quem está guardado e as características deles. Aqui eu aprendo muito, porque a gente vê que os costumes, lá no início, ele vem falando que os costumes não definem como o mover de Deus se fará, mas o mover de Deus define como serão os nossos costumes. Eu tenho vivido uma fonte de Deus, muito grande, e tem ficado cada vez mais aguda, de tal forma que a presença de Deus ela tem mudado meus costumes. Porque o que acontece quando a gente trabalha, ainda mais para quem vem de longe, pega trem, pega qualquer tipo de condução, o nosso costume é chegar em casa, tomar aquele banho, jantar ou fazer qualquer outro tipo de coisa, descansar. Esse é o nosso costume. Mas uma coisa que eu acho linda é que quando tu está tão cheio de Deus, tão envolvido com a presença de Deus, tu chega em casa, toma banho e fala: a presença de Deus está me movendo a ler a palavra. A presença de Deus está me movendo a orar mais. E sem você perceber, de 10 minutos por dia, você já está aí passando 2 horas, 3 horas, muito tempo, e você fala: poxa, parece que foram segundos. É porque está na presença de Deus, assim como Moisés viveu 40 dias lá no monte, desceu e nem tinha notado o que tinha acontecido com ele, já tinha mudado a feição dele.
Assim começa a acontecer conosco. Nós, de tanto se aprofundar, de deixar a presença de Deus mudar os nossos costumes, vai ter uma pessoa que, mesmo sendo crente, vai falar: poxa, está mudado, o que houve? Aí então vai ser legal: poxa, a presença de Deus tem mudado os meus costumes. Outra característica é que quem está guardado, ele leva a salvação de tempo fora de tempo, não recusando ao chamado para a boda do noivo, que está próximo. Possui uma vida de renúncia, toma a cruz e se torna discípulo. Sabe que a despesa para a edificação da sua vida com Deus foi o sacrifício de cruz de Jesus. Entendendo esse contexto, que no final do capítulo 14, versículo 25, Jesus já está com uma multidão o seguindo. Jesus ele vai passar para uma outra fase da conversa, onde ele já deixou os corações das pessoas já quebrantadas a respeito da palavra. Nisso, com a palavra, com o coração das pessoas já aberto, referente à ministração da cruz, Jesus solta uma parábola que parece que está fora do contexto do que ele estava falando antes. Porque ele está falando de renúncia. Ele está falando sobre aborrecer sua própria vida. O que é aborrecer sua própria vida? Poxa, eu queria fazer uma coisa, só que por amor à obra eu vou fazer outra. E quando ele entra nessa parte da parábola das ovelhas, parece que é contraditório com relação àquilo que ele estava falando antes. Se você só pegar o capítulo 15, parece que está tudo normal. Só que se você olhar para o capítulo 14, entendendo que o capítulo 15 é a continuação da multidão que está seguindo ele, você começa a pensar: poxa, está fora de contexto. Mas a gente começa a notar que o pastor, ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma. Como é dito na Bíblia, que todos os dias nós somos deixados em desertos, e muitas das vezes nós nos deparamos como Jó, nos questionando a Deus por que de tanta provação. Mais para frente eu vou contar sobre alguns questionamentos que eu tive com Deus essa semana mesmo e como Ele profundamente tem me respondido. Mas essa questão do questionamento, isso é muito normal, não é um desrespeito com Deus. Contudo, muitas das vezes a gente fica tão preocupado com o processo de como vai ser, como que eu vou fazer, da onde que vai vir, quem vai me ajudar, e a gente se esquece do resultado. O resultado é sempre para a glória de Deus. O resultado é sempre em prol do reino de Deus. De repente, as ovelhas nunca tiveram a sensação da falta do pastor, nunca se sentiram desamparadas. Mas no retorno da 100ª ovelha nos braços do pastor, fez entender que todo aquele perigo valeu a pena. E aqui eu comecei, Jesus foi falando através do Espírito Santo comigo, e eu falei: nossa, eu tenho aproximadamente, vou fazer 38, né, daqui a uns 4 meses, 38 anos, e eu sou nascido em berço evangélico, e eu confesso que eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li e ouvi pregações falando sobre Lucas 15. E eu nunca me deparei com essa visão das 99 ovelhas.
Porque a gente fica pensando que Jesus foi atrás da... Jesus não, o pastor, né? Foi atrás da centésima ovelha, mas... E as que estavam já salvas? E as que estavam já em segurança com o pastor? Ele deixa no deserto. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 36, 37, 38 e 39, está escrito: por amor de Deus, somos entregues à morte todos os dias e fomos considerados como ovelhas para o matador. Como todas as coisas somos mais vencedores, em todas as coisas somos mais vencedores por aquele que nos amou. Portanto, estou seguro que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá afastar da mão de Deus que está em Cristo Jesus. Não temos que ter medo do deserto, porque de repente o filho mais velho da parábola do filho pródigo teve medo do retorno dele. De repente ele ficou pensando: poxa, peraí, o que sobrou da riqueza foi a minha metade. Se ele voltar, tá, ok. E se ele quiser ir de novo embora? Ele vai levar a minha metade? Eu vou ficar sem mantimento? E aqui o Espírito Santo me deixou assim, quebrantado. Porque ele fala dessa forma: às vezes nossa preocupação com as nossas riquezas nos faz esquecer que tem uma centésima ovelha suja entre os porcos, comendo a comida deles, e quando ela volta, não há alegria da nossa parte, apenas o egoísmo de ter que repartir o meu tesouro. Eu falei: Deus, se eu fui um dia esse filho mais velho, me ajude a ser o pai do filho mais novo. Me ajude a ser como a mulher que procurou a dracma. Me ajude a ser o pastor que deixou as 99 para ir atrás da centésima. Porque o nosso tesouro, ele não é terreno. Como diz lá em Apocalipse 22, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. O nosso tesouro é no céu. Se a gente compartilha desse tesouro, o nosso galardão é cada vez mais aumentado. Aleluias. Glória a Deus. Porque a gente às vezes fica preocupado com algumas coisas. Poxa, como vai ser? Aquele cara chegou de novo. Será que ele vai ser restaurado ao cargo, à função, seja lá o que for? E eu fiquei aqui, não tenho trabalho nenhum. Como vai ser? Esse é um espírito, vou colocar assim, uma ideia do filho mais velho. A ideia de possessão do reino, quando o reino não é meu, o reino é de Deus, o reino é de Jesus. Então, se alguma pessoa volta, a pessoa volta para o reino. Então, a gente está cada vez mais completo em Jesus Cristo. Então, eu tenho que me alegrar, tenho que buscar cada vez mais as centésimas ovelhas que estão perdidas por aí. Esse mês,
eu tive duas experiências bem fortes. A primeira foi um dia que estava chovendo, temporal, tipo o que caiu hoje à tarde, só que estava caindo à noite. Aí é engraçado que nesses dias a esposa chega e fala: poxa, tem que ir lá no mercado comprar tal coisa. Aí esse foi meu deserto. Saí esses 5 andares, fui até o carro, peguei, andei e tal, fui lá, comprei as coisas. Eu pensei, poxa, vou fazer uma surpresa. Já que eu fui lá, vou aproveitar, dar uma cortadinha por ali, comprar um lanche e voltar para casa. E nisso eu já vindo ligado com Deus e sempre colocando na cabeça: tem que estar ligado, tem que estar ligado, tem que estar ligado. A qualquer momento pode ser uma oportunidade para agir de Deus e recuperar uma peça de ovelha. Eu voltando, vi lá na frente um vulto, né, de um homem mexendo num lixo, lá dentro da estrada do Campinho, tem bastante terreno baldio, né? E eu olhei assim, na chuva, o cara procurando coisa assim no meio dos entulhos. E eu tenho o costume de falar no carro, né, falar com Deus, de falar comigo mesmo, colocar as ideias em ordem. E quando eu passei assim, eu vi um homem na chuva procurando coisa assim, tipo um saco. Eu falei assim: Deus, tenha misericórdia desse homem. Em menos de 1 segundo, eu ouvi uma voz falando: você é a minha misericórdia na terra. Meu Deus, acelerei, fui lá na frente, peguei o retorno, fui lá na Santa Margarida para pegar o retorno para voltar. Peguei o meu lanche, chamei o cara: poxa, chega aí, amigo. Aqui, um lanche para você. E dali para frente, ligou uma chave na minha cabeça e fiquei assim: poxa, peraí, então, se eu sou a misericórdia de Deus, eu posso ser o amor, eu posso ser a provisão, eu posso ser a presença real para a pessoa materializada. Eu tenho uma responsabilidade absurda. E eu comecei a ver, depois de 37 anos, eu comecei a ver o Evangelho com outros olhos. Porque às vezes a gente fica orando: poxa Deus, abençoa a família tal, porque a família tal está faltando tudo lá na casa deles. Eu sei onde é a casa da família, eu entendo qual é a necessidade da família, eu tenho a provisão, eu peço a Deus para que, de alguma forma, envie corvos, envie maná, envie qualquer outra coisa, sendo que nós somos o maná de Deus, os corvos, os queridos, as farinhas na botija, o azeite que não falta. Isso tudo hoje, nós somos os milagres vivos na presença de Deus. E eu comecei a entender e comecei a parar para analisar tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Não, peraí. E aquela situação? Como que eu posso resolver se eu sou um agente ativo da presença de Deus? E a minha chave na minha cabeça começou a mudar. E até chegar nessa outra vivência que eu tive, que o meu filho, de vez em quando, ele tem um problema de alergia, virada de tempo, poeira, seja qualquer tipo de coisa. E, se eu não me engano, sexta-feira passada, quinta-feira, ele começou a sentir mal e tal. Só que no domingo ele piorou. No domingo até ia para a igreja à noite, acabei não indo por conta de levá-lo à emergência. Chegou lá, fez raio-x, fez tudo e não deu nada. Exame de sangue, passaram mais de 4 remédios. E a gente cuidando dele e tal. E eu questiono: Deus, qual é a sintese na ovelha que vai ser alcançada através dessa situação? Ou que proveito eu vou poder tirar dessa situação para poder glorificar o teu santo nome e assim salvar uma pessoa?
Eu questionando a Deus, e chegou hoje, meu filho estava muito ruim. Estava tão ruim que eu mandei uma mensagem para minha líder lá do serviço. Eu falei, olha, isso e tal, meu filho não está bem, está com febre, direto, chorando por causa de febre, não está dormindo. Ela, mas olha, saúde primeiro, vai lá ver teu filho. E meu filho foi lá dentro naquela clínica familiar em Bobagem. Levei meu filho para fazer um teste do Covid, porque eu já estava pensando que era qualquer outro tipo de coisa. Deu negativo e tal. Só que a minha estrutura estava tão abalada, porque ver o teu filho pequeno, chorando de dor, é complicado demais. Entrei no carro, coloquei meu filho do meu lado, sentei, liguei o carro, comecei a chorar. Meu filho olhou assim para minha cara assim. Eu não, filho, calma, papai tá bem. Eu questionando a Deus, não entendo aonde o Senhor quer me levar, que tipo de proveito eu vou tirar dessa situação. Ou então, por que não cura logo o meu filho? Porque ele está com esse problema e tal. Não estamos aguentando, nossa estrutura já está começando a ficar abalada emocionalmente. Mas continuamos chamando, continuamos te adorando, continuamos buscando a tua presença, continuamos deixando o teu Espírito voltar os nossos costumes. Levei lá para o hospital. Cheguei lá no hospital, aí estou aguardando lá esse chamado. Isso chega uma mulher com uma criança pequena. Devia ter uns 3 meses mais ou menos. Ela sentou e falou, poxa, tive que vir para cá porque meu filho está com febre. Eu pensei, poxa, por que não deu um de pirona, uma coisa assim, para amenizar, e já vim para o hospital. E ela começou lá com outra mulher e falou, poxa, eu não tenho como levar meu filho, dar qualquer tipo de medicamento, porque meu filho nasceu com eu não lembro se foi alergia ou intolerância a vários tipos de medicamento. E se eu der, por exemplo, de pirona, eu posso matar meu filho em casa. Mas, contudo, eu agradeço a Deus porque ele está vivo. Na hora que eu vi aquilo, eu agradeço a Deus porque ele está vivo, eu parei e pensei, se o filho dela tivesse os mesmos sintomas que o meu filho teve durante a semana, com certeza ele estaria morto. E Deus falou comigo de forma profunda ali. Eu senti um alívio tão absurdo que, mesmo recebendo lá do meu filho que ele estava com pneumonia, eu falei, Deus, obrigado, porque mesmo com pneumonia, meu filho está vivo, está comendo como se não tivesse nenhum problema, está brincando como se não tivesse nenhum problema, e a tua mão tem nos sustentado. Engraçado que quando a gente começa a fazer o reino de Deus, Deus retorna de uma forma muito rápida, muito acelerada a sua resposta. Eu pensei que, sei lá, um mês, sei lá quanto tempo, uma palavra na quinta-feira, no domingo. E perguntei para Deus de manhã, 2 horas depois, Deus usou uma pessoa começando do outro lado, ligado. Opa, peraí, se a resposta de Deus vai me ver. E às vezes a gente fica preocupado, poxa, o que esse deserto quer fazer comigo? Muitas das vezes o deserto ele vai tratar com a gente para a gente poder trazer esperança para outra pessoa. E muitas das vezes Deus está criando um deserto para trazer a gente muito mais para perto dele, para a gente conseguir ouvir mais dele e trazer mais para outras pessoas. Às vezes nós oramos pedindo a Deus para ter misericórdia, amor, graça, provisão e outras coisas para as pessoas que vemos em situação ruim, enquanto nós podemos ser o produto da nossa própria oração. Aleluia. A cura de Deus para o paralítico foram 4 amigos. A provisão de Deus para 5.000 homens e mulheres, para mulheres, foram 5 pães e 2 peixinhos de uma outra pessoa. Ali Jesus pegou de uma outra pessoa. Mais de 3.000 pessoas se convertem em Atos, pois uma pessoa se colocou no lugar a pregar o amor e a graça
de Deus. Deus poderia fazer tudo isso sozinho, só que na sua soberana vontade, Ele chama pessoas frágeis, indefesas, cheias de mazelas, cheias de pecado, e fala: vem fazer parte aqui do meu reino. Deus poderia lançar a palavra dele e todo mundo se converteu, acabar com tudo, voltar. Só que ele fala: eu quero usar você. Eu quero usar você. Eu quero usar todo mundo aqui, para que o meu reino seja glorificado em vocês. Aleluia! Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Nosso sofrimento, ele sempre será uma ponte para uma pessoa chegar mais longe no reino de Deus. Uma frase que eu ouvi essa semana, se não me engano, é até uma música, uma parte de uma música da Igreja Católica. Quem entrega flores sempre ficará com o cheiro dela em suas mãos. Quem entrega flores sempre ficará com o cheiro dela em suas mãos. Quem entrega provisão sempre terá provisão em sua casa. Quem entrega amor sempre terá amor. Quem entrega a presença de Deus vai ter a glória de Deus em sua casa. Hoje eu recebi uma mensagem do pastor André Gomes no Instagram, lá na página do Confins, e eu anotei lá em 1 João capítulo 3, versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como permanecer nele o amor de Deus? É impossível termos o amor de Deus e não fazermos a obra. O que é a obra? Às vezes a gente fica pensando: poxa, eu vou lá para, como o pastor André e a Cecília vão, eu vou lá para a Índia, eu vou para, sei lá, para Angola, qualquer tipo de lugar. A obra às vezes é você dar um bom dia feliz para uma pessoa. É só, de repente, perguntar para a pessoa: e aí, tá bem? A obra às vezes você não dá um abraço a uma pessoa. A obra às vezes você mandar um WhatsApp para uma pessoa falando: não se preocupa não, vai dar tudo certo. Às vezes aquela pessoa, assim como eu estava hoje de manhã, me questionando, uma palavra simples que a mulher falou mudou o meu dia. Só dela falar: poderia ter morrido, mas graças a Deus está com vida. Uma palavra simples mudou a minha vida no dia de hoje. E a gente fica pensando: poxa, eu tenho que estudar a Bíblia, é legal. Eu tenho que orar 2, 3 horas, é legal, muito bom. Eu preciso conhecer todo o hebraico, é lindo, mas o Evangelho de Deus é muito simples. É muito simples. É falar que Jesus está no controle. É falar que Ele não morreu à toa. É falar que Deus, em sua infinita misericórdia, nos deixa passar por desertos. Porque Ele nunca vai se esquecer da 100ª ovelha. Ele nunca vai se esquecer da 10ª dracma. E Ele nunca vai se esquecer do filho mais novo. Eu acho lindo porque nós fomos essa 100ª ovelha, nós fomos essa 10ª dracma e o filho mais novo. E hoje a gente, pela misericórdia de Deus e pelo livre-arbítrio, nós podemos escolher entre ser as 99, as 9 dracmas, ou se nós seremos o filho mais velho. Por algum motivo, nós vemos uma crescente
minoria, mas ainda é crescente, de um cristianismo egoísta, onde eu quero ter, eu preciso ter, e amanhã eu quero ter mais do que ontem. Quando, na verdade, como eu disse antes, o Evangelho é simples. O Evangelho é, resumindo em uma palavra, o Evangelho é amor. O Evangelho é carinho. Eu não, nem estava escrito o que eu vou falar, mas eu sinto que é Deus falando comigo. Eu, antigamente, na campanha do Quilo, eu me preocupava, poxa, no domingo eu tenho que levar lá o quilo e tal. Só que o Espírito Santo de Deus me levou a pensar na 100ª ovelha. Chamei a pessoa que é responsável pelo quilo e eu perguntei qual a necessidade da campanha do quilo nesse momento. Ele falou, olha, é isso. E tá bom. Domingo que vem eu vou trazer. Não, mas domingo que vem não é ceia. Tá bom, mas eu vou trazer. Domingo eu levei. Domingo próximo era ceia. Também levei. Porque se a gente parar para pensar, a pessoa não tem fome só no domingo de ceia. Ou na semana da ceia. A pessoa necessita todos os dias. Então não tem como eu me pagar meu irmão só naquele domingo do mês. E sei mudar os meus costumes, porque como eu disse lá em cima, a presença de Deus, o mover de Deus, muda os nossos costumes. Eu queria só pedir a permissão do Jefferson, pedir a todos colocar de pé para fazer uma oração. Santo Espírito, estamos aqui, meditamos em Tua Palavra. Tu tens cortado meu coração com essa palavra, com essa mensagem, já faz mais de mês. E de uma forma poderosa eu sinto a Tua presença, sinto que o Teu agir é real. E nós pedimos que Tua presença nos mova a novos costumes. Aleluias. Nós pedimos com que a Tua doce presença nos mova a novos patamares de ampliação de visão, Deus. Nós pedimos que aquelas pessoas que estão escondidas, esquecidas até aquela 100ª ovelha, aquela 10ª dracma e aquele filho mais novo perdido, nós pedimos com que a Tua luz ilumine a nossa mente para que nós possamos encontrar essas pessoas e assim fazer a Tua obra em amor. Espírito Santo, nós lhe pedimos, eu lhe peço, nós lhe rogamos, ó Deus, para que venha a crescer em nós cada dia mais a vontade de fazer o Seu amor manifesto de forma física em nossas vidas, que nós possamos ser o manifestar da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor, da Tua provisão, que nós possamos ser o azeite que nunca venha parar, a farinha que nunca venha faltar, a água que nunca se seca, ó Deus. Que nós sejamos, ó Pai, cada dia mais um milagre vivo em Tua presença. É o que nós lhe pedimos, que seja real esse pedido, ó Deus. A cada momento de nossas vidas, estejamos percebidos a cada detalhe que Tu tens falado conosco para fazer a Tua obra. Nós te agradecemos por essa palavra em